Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, que Deus nos abençoe, sobretudo nesse encontro com a Palavra de Deus, nessa nossa meditação de hoje. Nós estamos pegando aqui um texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 35. E neste encontro nós vemos Nossa Senhora que vai até o templo com José e apresenta o menino Jesus no templo. Aqui já havia passado o tempo de purificação da mãe, que era necessário, não poderia ir logo no templo assim que o menino nascesse, mas tinha que esperar um tempo, aí uns dias, até completar a purificação da mãe. E aqui acontece, nesse relato que nós estamos vendo hoje, Nossa Senhora vai ao templo para cumprir a lei. Como uma boa judia, São José como um bom judio, pessoas cumpridoras da lei. Interessante então a gente já notar que a lei nos conduz para Deus. A lei é a Sagrada Escritura, aquilo que a tradição católica nos ensina, aquilo que a doutrina também da nossa igreja nos ensina. Toda a doutrina e tradição católica se baseia na Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é a fonte última dessa forma de irmos para Deus. Mas nós já entendemos que muitas vezes a lei ela é usada de um modo negativo, ou seja, a Sagrada Escritura mesmo, falando aqui de Bíblia, estamos falando de lei religiosa, não estamos falando de lei civil, embora a lei civil é totalmente o contrário. Infelizmente, a maior parte das leis não atendem ao bem comum da sociedade. Infelizmente, a legislação civil ela contribui mais para bens particulares e favorecimentos, etc., como nós estamos cansados de ver isso tudo já na imprensa ou na internet, nós vamos assistir. Mas a lei de Deus, a Sagrada Escritura, é diferente, ela tem outro propósito. Por quê? O propósito único de nos conduzir para Ele. E por que nos conduzir para Ele? Porque nós viemos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então, estamos nesse processo de retorno para Ele. E nesse nosso retorno para Ele, também vivemos um período de purificação. Sim, essa nossa vida, 50, 60, 80, não importa quantos anos nós vamos viver, é um tempo onde nós temos a graça de podermos rever a nossa própria atitude, de que quando nossa atitude vai na contramão da verdade, na contramão do projeto de Deus, para que a gente possa voltar ao primeiro amor, como diz lá no livro do Apocalipse de São João. Voltar a esse primeiro amor é então voltar para a presença de Deus, voltar para Deus, voltar para o seu seio. Ali, nossa última morada. Ora, quando aqui nós vemos Maria e José leva o menino até o templo para apresentar. A apresentação do Senhor no templo, a festa litúrgica acontece ainda posteriormente, é um momento de consagração. Por quê? Porque todo primogênito, todo primeiro filho varão tinha que ser consagrado ao Senhor. Então a família de Nazaré vai cumprir aquilo que era a sua obrigação, cumprir a lei. Veja que esse cumprimento da lei não se trata de um cumprimento legalista. Veja bem, nós não podemos cumprir a lei, nós não podemos hoje cumprir a Sagrada Escritura, simplesmente porque a lei diz. Essa ideia, e aliás nós podemos chamar também de pedagogia,
A lei, ela é uma pedagogia, ela é um método de nos aproximarmos para Deus. Então, por exemplo, quando nós somos pequenos, nós aprendemos os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja. E lá, entre os mandamentos da igreja, está que nós devemos ir à missa, ao menos aos domingos, ouvir missa inteira. Então, nós entendemos que é uma obrigação ir à missa e ouvir a missa inteira aos domingos. Então, é o cumprimento da lei, de um mandamento. Ok. No entanto, quando nós somos pequenos, crianças, nós cumprimos esse mandamento porque os nossos pais nos levam para lá. Os nossos pais são aqueles que transmitem para nós a fé católica, a fé verdadeira. Ok. Quando nós, então, crescemos, e nós vamos, na medida que vamos recebendo os sacramentos, e compreendendo que estamos ali e devemos estar ali porque amamos a Deus, então muda o sentido da nossa ida à igreja. Eu não vou mais agora à igreja porque eu sou obrigado a ir à igreja, mas porque eu amo a Deus. Esse amor a Deus é o que move aqui Nossa Senhora para o templo. De tanto amor a Deus, ela sabia que ela tinha que entregar o seu bem maior, seu filho, ao Senhor. Então, de tanto amor a Deus, nós também devemos compreender que temos sim que viver a nossa fé, tendo como razão única esse grande objetivo: eu amo a Deus. Eu vou à igreja porque eu amo a Deus. Eu amo o meu irmão porque eu amo a Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor porque eu amo a Deus. E essa deve ser sempre o tom que deve reger a nossa vida, que deve mover a nossa vida inteira. O que é que acontece hoje aqui nesse evangelho ainda? Simeão. Movido pelo Espírito Santo, Simeão vai até o templo. Porque o Senhor havia prometido a Simeão que ele não morreria sem ver o Messias. Então Simeão estava em sua casa e o Espírito Santo o move: vá ao templo. E Simeão pega aquela criança e diz: já posso agora ir em paz, pois meus olhos viram a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande bênção a gente poder compreender que, na medida que nós vamos cumprindo essa lei, vivendo a nossa fé católica, na medida que nós vamos amadurecendo na experiência do amor incondicional de Deus, nós vamos percebendo que o Espírito Santo nos move. Quando nós lemos aqui no Evangelho, o Espírito moveu Simeão, quando chamou Simeão ao templo, coisa assim, mais ou menos isso, nós estamos compreendendo que o Simeão era uma pessoa movida pelo Espírito Santo, porque já havia passado daquela fase inicial da pedagogia da lei, da pedagogia do amor, e agora Simeão era aquele que vivia o amor, e o amor vivia nele. Entende o que eu quero aqui concluir? Quando eu digo para esse vídeo, para esse tema desse vídeo, a lei nos conduz. A lei nos conduz ao amor. A lei nos conduz ao Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo já está impregnado em nós, e você já está cheio, cheia do Espírito Santo, é Ele que vai te conduzir ao céu. E você já não será mais levado para lá e para cá, como no mar, e as ondas levam para lá, levam para cá. Não. Você não será uma pessoa conduzida por ondas. Você será uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Reze hoje, neste dia.
Fazei crescer em mim, Senhor, o dom do Teu Espírito Santo, para que eu compreenda a verdade e que eu seja conduzido pela verdade. Faça essa oração hoje na sua meditação. Senhor, deixa que eu seja conduzido pela verdade, como também Simeão foi conduzido pela verdade. Como Maria, como José, conduzidos pela verdade. Abra hoje o seu coração e permita que o Espírito Santo também te conduza. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.